Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. Isaías começou a ler esse texto no verso 17 e nós vamos dar sequência a partir do verso 18. Nós acabamos de ouvir uma cantata, e a Carolina aqui reforçando também, que fala de experiência com Deus, que fala de relacionamento com Deus. Não se trata, meus irmãos, de uma experiência mística, onde nós podemos ver Deus com os nossos próprios olhos, nem ouvir de forma audível a voz de Deus, nem também sentir a presença dele com algum tipo de arrepio ou alguma coisa do gênero. Trata-se de uma experiência que só é possível eu e você termos pela fé em Deus e pelo relacionamento com Deus que essa fé proporciona. Um relacionamento que deve ser profundo e íntimo com Deus. O Brasil, você deve saber, é um país conhecido por ser religioso. De fato, a religião é algo que para a grande maioria das pessoas é muito necessário, é muito importante. No Brasil há muitas religiões. Há o catolicismo, o protestantismo, e aí a gente está falando de religiões cristãs, que diz o último censo que são de 87% da população brasileira, se diz cristã. E aí vem, dentro dessas, do protestantismo, vem os pentecostais, os neopentecostais, e vem todo tipo aí de evangelicalismo. Tem também o espiritismo, tem as religiões afro-brasileiras, como o candomblé, umbanda, tem o judaísmo, tem o islamismo, tem religião para todo gosto, tipo, para quem quer. Mas o foco hoje, meus irmãos, não é falar de religião, é falar de evangelho. Há uma diferença muito grande entre religião e evangelho. A religião vem da palavra grega, latina, religare, que significa que o homem está sempre na tentativa, na busca desenfreada para se religar com Deus. Por isso que as religiões são tão necessárias. É a tentativa do homem de se religar com Deus, de alguma forma, de algum jeito. Essa conexão um dia foi quebrada, e ela foi quebrada no Éden. Se você está fazendo a nossa escola bíblica, nós estamos estudando sobre Gênesis, e a última aula que nós tivemos na quinta-feira foi sobre queda. Naquele momento, a conexão do homem com Deus foi quebrada, e desde então, há uma busca para que essa conexão seja restabelecida. O problema foi que Adão e Eva, ali no Éden, quiseram estabelecer para eles mesmos deuses. E eles quiseram ser seus próprios deuses, deuses de si mesmo, que pudessem dizer para eles mesmos o que era bom e o que era ruim. E é isso que eu e você fazemos a vida inteira. Tentamos ser o nosso próprio Deus, tentando ser onipotente, ou seja, ter poder para resolver todos os nossos problemas. Nós tentamos ser oniscientes, sabendo de tudo, absolutamente tudo que a gente precisa. E às vezes a gente tenta ser onipresente também, para estar aqui e ali ao mesmo tempo. A religião faz isso. A religião tenta de todas as formas nos reconectar com Deus.
Se você vai no centro da cidade e você vê alguém com a mão estendida para uma cigana e essa cigana lendo a sua mão, essa pessoa que está ali lendo, dando a sua mão para que uma cigana leia, na verdade ela está buscando por algo que é transcendental, algo que é sobrenatural, algo que não pertence a esse mundo. Na verdade mesmo ela quer Deus e não sabe. Assim como um evangélico que procura um pastor que possa te trazer uma profecia a respeito daquilo que é de vir. Ele também quer Deus, mas ainda não sabe. O evangelho, por sua vez, é o contrário disso tudo. Porque é a ação de Deus. A ação de amor de um Deus que é santo, de se religar com o homem caído. E proporcionando assim essa reconciliação e a possibilidade de ter um relacionamento com Ele. E para isso, diz a Bíblia, Ele amou tanto o mundo, que Ele deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por tudo que nós ouvimos até aqui, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é um Deus tão cuidadoso, tão zeloso, interessado em nós, criaturas pobres, pecadoras e miseráveis. Mas o Senhor se interessa por nós. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, que nessa manhã o Teu Espírito Santo fale conosco. E que a Tua palavra, Senhor, seja ministrada aos nossos corações. Que toda a atenção seja agora tomada por Ti, meu Deus, de cada um de nós. Que a nossa mente e o nosso coração estejam voltados para ouvir da Tua palavra. E a Tua palavra mesmo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da Tua palavra. Então, Deus, em nome de Jesus, alimenta a nossa fé nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Há uma necessidade, meus irmãos, já que nós estamos caídos nos nossos delitos e pecados, já que nós estamos, portanto, afastados de Deus, e há uma necessidade dessa reconexão com Deus, dessa reaproximação, ou seja, dessa reconciliação. Há essa necessidade. Então eu queria que você lesse comigo 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. Nós vamos ler até o capítulo 6, verso 2. Diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois Ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri
no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Precisamos saber algumas coisas muito importantes a respeito do Evangelho do Senhor. Por isso, eu vou convidar você a passear um pouco pelo livro de Romanos. E aprendemos um pouco o caminho que Deus trilhou para mim e para você, para essa reconciliação. Existe, meus irmãos, a necessidade de uma reconciliação. Absolutamente todos nós, todos, não há um aqui sequer que não estivesse ou não esteve na condição de separados de Deus por causa do pecado. O pecado separa-nos de Deus, tenha isso em mente. Essa é uma certeza de que o pecado nos separa de Deus. E Deus, cheio de graça, de amor e de bondade, trilhou um caminho para que nós pudéssemos, pela sua graça e bondade, nos achegar a Ele. Primeira coisa que eu preciso de dizer é que em Romanos capítulo 3, verso 2, diz que ninguém é justo. Ninguém. Diz assim: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, se você nessa manhã está aqui achando que você de alguma forma é justo, a Bíblia diz que não há nenhum justo. Nenhumzinho. A Bíblia também diz em Romanos 3:23 que todos pecaram. Todos pecaram. Não há ninguém na face da terra que não tenha pecado. Não há ninguém dentro desse salão aqui que não tenha pecado. Diz o verso de Romanos 3:23, pois todos pecaram, e aí vem uma consequência severa, grave, e estão destituídos da glória de Deus. O pecado nos destitui da glória de Deus, nos afasta da glória de Deus, nos tira debaixo da glória de Deus. Portanto, meus irmãos, não há nenhum entre nós que não esteja debaixo dessa triste, péssima, desagradável notícia. Nenhum de nós é justo e todos nós somos pecadores. E por conta desse pecado e da injustiça, nós não alcançamos o padrão da glória de Deus. Por consequência disso, há uma pena. Há uma pena. E a pena, meus irmãos, é uma pena muito dura. A pena é de morte. Romanos 5:12 nos diz: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Desde que Adão pecou, a morte se estendeu a todos nós, que somos pecadores. Romanos 6:23 também diz que o salário, ou seja, a pena do pecado é a morte. Então todos nós que estamos em pecado, e a palavra de Deus diz que nós já nascemos em pecado, por causa da nossa descendência de Adão. Se existe uma coisa genética que vem desde os primórdios, desde os primeiros, desde Adão, é o pecado. Se existe algo em comum entre todos nós, é o pecado. E o pecado, meus irmãos, tem uma paga, tem uma pena.
E essa pena é de morte. Porque o salário, a pena do pecado é a morte. Veja então que se não houver reconciliação com Deus, que se não houver uma reaproximação com Deus, se não houver, meus irmãos, um contato, um relacionamento, uma experiência com Deus, os pecados que nos afastam dele se convertem em morte eterna. Então existe uma necessidade de reconciliação, e essa necessidade é urgente, meus irmãos. Imagina você, que há alguém que você talvez conheça, que se não ouvir essa notícia de que é necessário uma reconciliação com Deus, porque se não houver essa reconciliação com Deus, ainda estarão em pecado, e por estarem em pecados existe uma pena, e a pena é de morte, morte eterna. Isso significa que essa pessoa, se ela fechar os olhos para esse mundo agora, o destino delas é o inferno. O inferno. Condenação eterna. Então, meus irmãos, se nós estamos aqui sem se reconciliar com Deus, sem ter esse relacionamento com Deus através de Jesus Cristo, então significa que nós ainda estamos debaixo da pena de morte estabelecida por causa do pecado. E o inferno é o destino certo. Mas existe uma boa notícia para os que precisam de reconciliação. O Evangelho é a boa notícia. O Evangelho é a boa nova. Um dia, conversando com um grupo de pessoas, eu perguntei: o que é que você gostaria de ouvir no noticiário da TV hoje? Quando você chega em casa, você liga a TV, qual é a melhor notícia que você gostaria de ouvir? Uns diziam: fim da guerra, seria uma ótima notícia. A cura do câncer, meu Deus, que maravilha de notícia. Que o país está economicamente bem, politicamente bem, que nós não temos mais problemas. Meu Deus, que notícia maravilhosa. Mas a grande notícia mesmo, agora que você sabe que o salário do pecado é a morte, é de que a reconciliação com Deus agora é possível. Essa é a grande notícia, de que não há, para aqueles que se reconciliam com Deus, a morte eterna. Então o Evangelho é a boa nova, é a boa notícia que todo mundo espera. É a notícia da reconciliação. Porque Ele nos reconcilia por meio de Jesus Cristo, e há um convite dEle, especial para mim e para você, que por causa do pecado está tão cansado, está tão desanimado, e está tão sobrecarregado. Quem já leu aqui O Peregrino, ou já assistiu algum filme do Peregrino? No filme ou no livro, que você encorajo você a assistir ou ler o livro, o personagem principal, chamado Cristão, é um homem numa jornada, em busca de salvação. E no início dessa jornada, ele está com um fardo pesado nas costas. E é isso que o pecado faz comigo, com você. Ele te coloca um fardo pesadíssimo nas suas costas, e o cansaço, o desânimo e a sobrecarga te afundam cada vez mais. Você anda por aí conversando com as pessoas e elas parecem estar curvadas.
Umas dizem, e aí, como você está? Elas dizem, vou levando a vida. Tá, tô do jeito que Deus quis. Será? Porque olha só o convite de Jesus para mim e para você. Mateus 11, 28 a 30. Ele diz assim: vinham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está dizendo para mim e para você nessa manhã: venham a mim. Venham a mim. Quem? Todos vocês. Todos vocês quem? Que estão cansados e sobrecarregados, porque eu aliviarei vocês. Eu não sei qual é a sobrecarga que está sobre os seus ombros. Eu não sei qual é o tipo de coisa que te causa tanto cansaço. Eu não sei o que é que pesa sobre a sua alma. Mas eu sei que Jesus Cristo pode aliviá-lo. Porque foi Ele que disse. Existe um dom de Deus, um presente que Deus nos dá. Deus, Ele nos dá esse presente mesmo, veja só, mesmo sendo ainda pecadores. No mesmo texto de Romanos 6, 23, que diz que o salário do pecado é a morte, nesse mesmo versículo, a sequência dele diz: mas, se o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o presente de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Se o salário do pecado é a morte, o presente de Deus é a vida eterna. Se o pecado te leva para o inferno, Deus te dá um presente em Cristo, que é a vida eterna, junto com Ele. Isso é uma boa notícia? Essa é uma notícia que te traz alegria, esperança, alívio, que mesmo que esteja pesado, mesmo que esteja difícil a sua vida, isso terá um fim, e de que a eternidade será de gozo e alegria. Isso te anima, isso gera uma esperança em seu coração. E não para por aí, Deus prova isso. A prova do amor de Deus. Deus ainda nos prova, meus irmãos, do seu amor, quando nós lemos Romanos 5, de 8 a 9, que diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Como? Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Mas você deve pensar, às vezes, que você é tão pecador, mas tão pecador, que Deus, mesmo com tudo isso, não te perdoaria. Talvez aí no seu íntimo você deve estar pensando: pastor, mas você não sabe o que eu fiz. Eu me lembro que uma vez, eu e a Ana, a gente estava numa outra cidade, muito jovens ainda, e eu recebi um convite para ir na casa de um funcionário da empresa que a gente trabalhava, e para fazer uma visita. E era uma casa na beira do rio Tibagi, e que o carro só descia de frente para subir, tinha que ser empurrado, porque era lama. E quando nós entramos naquela casa de madeira, era um barraco, tinha um senhor de idade sentado num banco,
E aí a gente tomou café com aquele casal de funcionários. E na hora de ir embora, ele disse assim: você poderia dar um estudo bíblico? Ele falou bem assim para mim: um estudo bíblico para a gente? Eu não fui preparado para nada disso. Nem Bíblia eu tinha levado. Aí fica a dica, hein, irmãos? Crente tem que ficar atento. Mas eu lembrei que eu tinha dado uma Bíblia para ele. Falei: pega lá a sua Bíblia. E aí eu fiz o plano de salvação em Romanos. Com aquelas pessoas. E aquele senhor sentado ali ainda. Antes de eu terminar, aquele homem caiu de joelhos no chão, chorando, desesperado. Ele dizia: eu sou tão pecador que Deus não vai me perdoar. E eu tentava dizer para ele: não, meu irmão, Deus perdoa os seus pecados. Deus perdoa. E ele: não, você não sabe o que eu fiz. E ele chorando, desesperado ali. E aí ele abriu a boca e começou a confessar tudo o que ele havia feito. Ele havia saído há poucos dias da prisão, onde ele ficou por 17 anos, por ter matado um jovem pelas costas. Então aquele homem ali entregou a vida dele para Jesus, porque a vida dele tinha sido destruída. Primeiro, porque ele havia cometido esse crime. E segundo, que a cadeia não o recuperou, pelo contrário. Ele saiu de lá viciado, e agora todo mundo batia nele e roubava o que ele tinha. Mas Deus perdoa, meus irmãos, mesmo que o seu pecado seja o maior de todos. Deus é capaz de perdoar. Deus dá prova do seu amor quando Ele entrega o seu único filho para morrer por esse pecado que você acha tão grande. Existe uma reconciliação, meus irmãos. E a reconciliação a gente vê no versículo 19 de 2 Coríntios, quando nós lemos que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, sejam eles quais forem. Deus não leva em conta. Não importa o pecado que você tenha cometido até aqui, Deus está em Cristo reconciliando com Ele mesmo a mim e a você. Quem pagou o salário do pecado, então? Se o salário do pecado é a morte, quem pagou? Quem pagou? 2 Coríntios 5:21 diz: Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele, Jesus Cristo, tornássemos justiça de Deus. Deus pagou a nossa conta em Jesus. Em Jesus. Nós éramos, lembra? Injustos e pecadores. Mas Jesus se fez injusto e tomou sobre si todos os nossos pecados. E experimentou naquela cruz a ira de Deus, para que eu e você fôssemos justificados nele. Isso te alegra? Isso gera em seu coração alegria, gratidão? Existe um tempo favorável para que haja reconciliação com Deus. Uma coisa bastante comum é as pessoas pensarem que precisam fazer alguma coisa para merecer tudo isso. Porque elas aprenderam que é tão preciso fazer por merecer. Então elas acham que é no fazer que elas merecem.
Lembre-se que qualquer esforço que nós tenhamos para merecer ou conquistar o perdão de Deus é religiosidade. Então, como é que acontece essa salvação? É se você confessar e crer. São necessárias apenas duas coisas para que você seja alcançado pela graça salvadora de Jesus. Só duas coisas. Atos 20 e 21 nos diz quais são elas. Diz assim: testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus, se reconciliarem com Deus, com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Arrependimento e fé em Jesus Cristo. Então, primeira coisa, é necessário que eu e você nos arrependamos de nossos pecados. É olhar para trás e ver tudo aquilo que a gente fez de pecado que nos afasta de Deus e nos arrependamos disso. Não é olhar para o pecado e dizer, ai, não posso nem olhar para isso mais, porque, nossa. Mas é olhar e encarar aquilo que nos afastou de Deus e dizer, isso não me pertence mais. Eu não quero mais isso para a minha vida. Não, eu não posso. Não posso, isso aí é minha fraqueza. Não, é olhar e dizer, eu não quero mais. Porque isso não tem nada a ver com quem eu sou hoje. Então, a primeira coisa, meus irmãos, é se arrepender dos nossos pecados. Agora mesmo, já, imediatamente. É nessa hora, é nesse lugar onde você está. Se arrependa dos seus pecados. Segunda coisa, como Deus pode me salvar pela minha fé? Romanos 10, 9 a 10 diz para mim e para você. Diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então você precisa abrir sua boca e confessar que Jesus é Senhor. O que significa quando você confessa, quando você proclama que Jesus é Senhor? Primeiro, confessar que Jesus é Senhor não é você numa oração, Jesus é Senhor, e está tudo certo, está tudo bem. Não. É você chamar alguém aqui e dizer, Felipe, eu quero te dizer uma coisa, Felipe. Jesus é meu Senhor. Eu estou confessando para Ele. Você ouviu, Felipe? Ele ouviu. Agora, Jesus é Senhor de quem obedece. Porque se Ele é Senhor, então Ele é dono. Então é Ele quem dita as coisas agora. Se Ele é Senhor, é Ele quem aponta o caminho. Se Ele é Senhor, é Ele quem dá as ordens. Se Ele é Senhor, é Ele quem está na direção da sua vida. Percebe que não é simples assim? Confessar Jesus como Senhor, muita gente pode fazer, mas da boca para fora. Porque precisa de outra coisa aqui: crer no coração. Então eu posso falar para o Felipe acho que até acreditou em mim aqui, acreditou, né? Mas o Felipe não consegue ver aqui dentro. Eu preciso crer que Jesus é de fato o meu Senhor. E a minha conduta, as minhas atitudes, as minhas palavras vão revelar que de fato Ele é Senhor. É assim que nós somos salvos. Pela fé. Pela fé eu confesso que Jesus é Senhor e com o coração eu creio que Deus o ressuscitou dos mortos. Com
com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Em que momento eu tenho que fazer isso? No final do culto? No apelo? Se eu fizer um apelo aqui, você vem à frente, ergue sua mão, a gente faz uma oração, está selado. É assim que funciona? E aí você tem que torcer para eu fazer o apelo, porque se a gente for um batista, não vai ter apelo. É nessa hora? Não, meus irmãos. Também é muito comum ouvir das pessoas que ouvem do Evangelho, da boa notícia, dizer que não é o meu momento, eu não estou preparado ainda. Ou, eu não senti que esse é o momento de entregar minha vida para Jesus. Ou ainda, eu preciso resolver essas coisas, eu tenho muito pecado. Então eu preciso me consertar com Deus. Eu me lembro de uma senhora que ia se batizar no dia seguinte, e ela veio contar para a gente, assim, toda feliz, falou assim: olha, hoje eu tomei minha última cerveja. Falei, como assim? Falei, como assim? Só me explica. Não, porque amanhã eu vou batizar. Então, é vida nova. Então, ela resolveu tomar uma antes do batismo, porque, afinal de contas, no dia seguinte, ela viveria uma vida nova. Religiosidade. É o esforço para se achegar a Deus, para se religar com Deus. Não entendeu que é Deus, cheio de graça, de bondade, entregando o Filho dele à morte, para te resgatar, com cerveja e tudo, para mudar a sua vida, para te transformar, para te resgatar e para te livrar do inferno. O tempo favorável, meus irmãos, quando é que eu posso ser salvo por Jesus? Diz para mim, quando? Olha só o que diz 2 Coríntios 6:2. Pois Deus diz: eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Não é amanhã, não é domingo que vem, não é no culto de hoje à noite. Caso você procure alguma igreja que tenha um culto hoje à noite, não é depois do almoço, não é para quando você consertar as suas coisas, não é para quando você se sentir preparado, é agora, é já, é nesse instante. Esse é o tempo oportuno de Deus para alcançar a sua vida, o seu coração. E você dizer: tá bom, Deus, eu me rendo a Ti, porque o Teu amor é tão grande, tão supremo, tão maravilhoso, que eu não resisto. Eu preciso de Ti, eu preciso da Sua salvação, porque eu quero ter uma vida nova, livre dos meus fardos, livre do peso do pecado, livre das amarras que me prendem nesse mundo. Eu quero o Senhor. É agora, é já, não deixa para depois. Mas também o texto diz que existe um ministério que demanda cada vez mais trabalhadores. Essa é para você que já tem a sua vida entregue nas mãos de Jesus, o Salvador, que já confessou com a sua boca que Ele é Senhor e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Essa é para você que senta nesse banco todos os domingos, ou o banco de outras igrejas, da Presbiteriana de Rolândia. Essa é para você que já diz por aí que é evangélico com muito orgulho.
existe um ministério que aguarda o meu e o seu posicionamento. Para aqueles que já estão em Cristo e experimentaram a salvação em Jesus, e experimentam um relacionamento íntimo e profundo com Jesus, existe um chamado para mim e para você, que é o ministério da reconciliação. Ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Embaixadores são pessoas escolhidas para representar a sua nação, o seu país. Deus nos escolheu para representar o reino de Deus entre os homens. O verso 20 nos diz: somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por intermédio nosso. Qual apelo é esse? Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Quando você fez esse apelo para o seu vizinho? Quando você fez esse apelo para os seus colegas de trabalho, para os seus funcionários, para o seu patrão? Quando você fez esse apelo para os seus amigos sem Cristo, para os seus parentes sem Cristo? Por amor a Cristo, eu suplico para você, reconcilie-se com Deus. Para concluir, meus irmãos, o apelo é para 3 tipos de pessoas nessa manhã. O primeiro deles é para aqueles que estão aqui e que ainda não têm um relacionamento com Jesus. Talvez você está aqui como convidado, talvez você está aqui porque resolveu visitar essa igreja hoje, talvez você ouve ou assiste pela internet e ainda não tem um relacionamento com Jesus. E ainda precisa entender um pouco mais sobre isso. O apelo é para você. Reconcilie-se com Deus. Não no final do culto, agora. Não para quando você se sentir preparado, agora. Reconcilie-se com Deus. Pelo que Jesus fez por você. Porque Ele entregou a sua vida naquela cruz. Pagou com sangue. Para que você tivesse livre acesso a Deus. Então o perdão de Deus está disponível para você agora. Reconcilie-se com Deus. O segundo é para aqueles que por algum motivo andou desgarrado, afastado de Deus, afastado da sua igreja. Se afastou de Deus e agora é a hora de voltar para Ele. Agora é a hora de trilhar o caminho de volta. A palavra de Deus diz em Isaías 55:6: busque ao Senhor enquanto se pode achar. Ainda é possível. Ele está disponível. Quando? Agora. Se você está ouvindo pela internet ou se você está aqui nessa qualidade de quem andou afastado dele, afastado da sua igreja, onde Ele se manifesta e permite que os seus filhos manifestem os seus dons uns com os outros. A hora é agora de você se reconciliar com Deus e com a sua noiva. E o terceiro é para você que já está em Cristo, mas ainda não se levantou para servir nesse ministério que é de todo crente. Não só do pastor, de todo crente, que é o de levar a mensagem da reconciliação a todo aquele que está longe de Jesus. Então todos nós, absolutamente todos, vamos poder desfrutar do que está escrito em Romanos 5:1, que diz assim: portanto,
uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos, abaixasse a sua cabeça, fizesse esse exercício de agora não olhar para ninguém ao seu redor, nem para mim. Não olha para mim, não. Olha para o seu coração. Veja em qual desses 3 grupos você faz parte. Se você está aqui precisando conhecer Jesus, precisando se relacionar com Ele, precisando conhecê-lo de verdade, entendendo que talvez você não o conheça bem e essa coisa de salvação agora está fazendo um pouco mais de sentido, então que você se reconcilie com Deus agora. Se você faz parte desse segundo grupo, que andou desgarrado, andou afastado ou desviado, se reconcilie com Deus agora, volte para Ele. E você que já é um cristão, mas que está preso a essa cadeira, que você seja encorajado e incendiado por Deus agora, para cumprir o seu ministério de embaixador do reino de Deus, levando a mensagem de reconciliação, porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a vida dessas pessoas que estão aqui ou que estão ouvindo pela internet. Tua palavra é clara quando diz que hoje, agora é o tempo oportuno para a salvação. Então, Deus, se há alguém aqui que deseja ser salvo pelo Senhor, que essa pessoa possa declarar com a sua voz que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos. E nesse instante, Deus, o poder que há na eternidade venha sobre essa pessoa trazendo salvação. Ó Deus, em nome de Jesus, eu clamo a Ti nessa hora, Pai. Reaviva aquele que estava afastado. Enche-o, Deus, do Teu amor. E que ele ame Jesus e ame a sua noiva. E Pai, acende a chama daqueles que já Te conhecem, mas ainda não Te servem. Deus, em nome de Jesus, chama-os para que eles possam levar a mensagem da reconciliação. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.